Olá pessoal, hoje a aula vai falar sobre a produção de textos nos anos iniciais. Nessa aula nós vamos falar sobre essa importância dessa produção textual nos anos iniciais de ensino. A produção textual, na verdade, ela é uma competência fundamental no desenvolvimento acadêmico e pessoal de um estudante. E ela deve ser encorajada, ela deve ser trabalhada desde os anos iniciais da educação básica. Claro que por meio dessa prática, os alunos eles aprendem a expressar essas ideias, esses sentimentos e perspectivas, ampliando sua capacidade de comunicação e a sua compreensão sobre o mundo. Inicialmente, é importante entender que a produção de um texto envolve duas partes essenciais: a estrutura e a coerência. A estrutura de um texto, ela se refere ao modo como ele é organizado. Geralmente um texto ele é composto por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é onde apresentamos o tema a ser discutido. O desenvolvimento é aquele espaço onde o tema é discutido de forma mais aprofundada e a conclusão é onde as ideias são sintetizadas e a discussão finalizada. Pessoal, esse padrão de estruturação para diversos tipos de texto é fundamental para garantir que a mensagem do autor ela seja aí transmitida de maneira clara, eficaz. Então, o trabalho com a estrutura textual nos anos iniciais, ela deve começar com textos bem mais simples, que apresentem ali uma ideia principal, umas ideias secundárias relacionadas e gradualmente, à medida que os alunos se familiarizam com essa estrutura, a complexidade dos textos apresentados pode ser, na verdade, aumentada. Os professores, na verdade, eles podem utilizar diversas ferramentas aí para ensinar sobre estrutura textual, como esquemas, como mapas mentais, organogramas, que ajudam, na verdade, visualizar essa organização do texto. Mas tem, por outro lado, a coerência, que é o que faz com que o texto tenha, na verdade, um sentido. É uma ligação lógica entre as ideias que permite o leitor entender a mensagem que o autor deseja transmitir. Sem coerência, o texto então ele se torna uma série de afirmações desconexas que não contribuem para a compreensão global do tema. Então, ensinar coerência nos anos iniciais pode ser um desafio, pois exige a questão da habilidade de pensar de maneira lógica e sequencial. No entanto, estratégias como a leitura compartilhada, onde o professor e os alunos leem, discutem um texto juntos, podem ser muito úteis. E durante essas atividades, o professor pode destacar exemplos de coerência, ele pode pedir aos alunos que identifiquem outras instâncias. A prática constante da escrita é uma outra estratégia eficaz para desenvolver a coerência textual. Então, incentivar os alunos a escreverem regularmente sobre uma variedade de tópicos pode ajudar aí a consolidar a compreensão sobre como as ideias devem ser ligadas para formar um texto coerente. Nesse processo, é importante que o professor ele forneça um feedback construtivo, na questão, destacando tanto os pontos fortes quanto as áreas aí que precisam de melhorias. Os jogos de palavras, eles também podem ser uma ferramenta bastante valiosa para ensinar a estrutura e ensinar a coerência. Eles podem ser usados para introduzir conceitos como sinônimos, como antônimos, conectores lógicos e sequenciadores de tempo, que são todos essenciais para a criação de textos coerentes e bem estruturados. Aqui é importante lembrar que a produção textual ela é um processo, ela não é um produto. Então, aperfeiçoar essa habilidade, ela requer aí bastante prática, requer bastante paciência. Os alunos, eles devem ser, na verdade, encorajados a revisar, a editar seus trabalhos, pois isso
ajuda sim a desenvolver um olhar bastante crítico sobre a própria escrita. A revisão e a edição são etapas essenciais desse processo de escrita. Eles permitem então que os alunos identifiquem e corrijam ali os seus erros, que melhorem a questão da fluência do texto e que assegurem que suas ideias estejam sendo expressas da maneira mais clara e mais eficaz possível. Então, a avaliação do texto produzido também, ela se torna aí uma parte, essencial no ensino da escrita. Mas, no entanto, pessoal, o que é importante é que a avaliação não seja vista aí como uma punição, mas como uma oportunidade de aprendizado. Nós temos aqui que, através do feedback do professor, os alunos podem entender onde estão as suas forças e quais áreas precisam ser aprimoradas. A produção textual nos anos iniciais, ela deve ser uma atividade prazerosa e significativa, ao conectar a escrita a temas relevantes e interessantes para os alunos. Então, os professores podem motivá-los a se envolverem mais profundamente na questão do processo de escrita, incentivando-os a expressar as suas ideias, as suas opiniões de maneira criativa e muito mais original. Portanto, ao trabalhar a produção textual nos anos iniciais, pessoal, é fundamental considerar tanto a estrutura quanto a coerência. Ambos são componentes essenciais de um texto bem escrito e que devem, claro, ser ensinados de maneira integrada. Ao fazer isso, nós estaremos não apenas preparando os alunos para desafios acadêmicos futuros, mas também fornecendo a eles aquelas ferramentas para que se expressem de maneira eficaz e criativa. Por hoje é só, pessoal. Até mais!